Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto do Amaral, por que existe a possibilidade de uma redução do crescimento mundial, segundo o recente relatório do FMI? O Fundo Monetário Internacional, também conhecido por FMI, publicou recentemente um relatório sobre projeções do crescimento econômico mundial. E nesse relatório são apontadas algumas causas de diminuição do crescimento nos próximos anos, a partir de 2019. Essas causas estão ligadas fundamentalmente a razões de natureza comercial e a políticas internas adotadas pelo governo norte-americano. Eu acho que a primeira razão importante a ser comentada é o fato de que o governo norte-americano, devido ao temor de aumento de inflação, aumenta e tem aumentado os juros internos, e o aumento dos juros internos provoca uma drenagem de capital de todo mundo para os Estados Unidos, e isso prejudica, sobretudo, os países emergentes. Mas há algumas outras razões, até de igual maior magnitude que esta. E eu me refiro especificamente ao fato de que os Estados Unidos, desde o momento em que o presidente Donald Trump assumiu o poder, tem adotado uma postura extremamente protecionista em relação ao comércio mundial. O presidente Donald Trump tentou reviver uma política econômica que não tem qualquer condição de sobreviver no século XXI, que data da segunda metade do século XIX, tenta, de qualquer maneira, fazer com que empresas americanas que se localizaram fora dos Estados Unidos, que estabeleceram filiais na Ásia e em outros países, retornem aos Estados Unidos, quer recuperar empregos perdidos, e por isso tem lançado mão de vários expedientes, inclusive da redução da carga fiscal em benefício dos mais ricos e em detrimento dos mais pobres. Mas uma outra causa importante nesse contexto é justamente a maneira como os Estados Unidos têm se comportado em relação ao comércio mundial. O comércio mundial é um motor de crescimento econômico e é um motor de impulsionar a intensificação dos fluxos econômicos ao redor do mundo. E os Estados Unidos, desde o momento em que Trump assume o governo, sistematicamente lança mão de certos expedientes para favorecer as indústrias americanas, expedientes que são ilícitos do ponto de vista das regras multilaterais de comércio, que beneficiam extremamente as empresas norte-americanas, que prejudicam as empresas estrangeiras. E os Estados Unidos passaram a não mais dar atenção às regras multilaterais, a não mais respeitar essas regras, criando uma situação extremamente perigosa para que outros países possam adotar medidas semelhantes e instalando-se uma verdadeira guerra no comércio mundial. E uma dessas medidas foi justamente a adoção de sobretaxas, ou seja, o aumento de impostos a produtos chineses que ingressam nos Estados Unidos. Os Estados Unidos e a China têm uma relação umbilical, porque a China é um grande consumidor de produtos norte-americanos e, ao mesmo tempo, a China tem um papel fundamental na sustentação do déficit público dos Estados Unidos. Uma guerra comercial entre os Estados Unidos e China traria prejuízos generalizados. E não traria prejuízos generalizados apenas para estes dois países, mas traria prejuízos generalizados para o mundo todo, para os países emergentes, inclusive para o Brasil. Acaba de ser divulgado um relatório sobre o crescimento da China no último trimestre. E o crescimento da China no último trimestre foi o mais baixo verificado nos últimos tempos. Isso dá conta já do impacto da guerra comercial, cujos primeiros tiros já foram dados no plano internacional. Então, o quadro para os próximos anos, caso persista essa atitude protecionista, é um quadro verdadeiramente preocupante, porque poderá trazer muitos malefícios à economia internacional.
Eu, Paulo Capuzzo, falei com o professor Alberto do Amaral para a Rádio USP. Um olhar sobre o mundo com Alberto do Amaral Júnior.